A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Muito bem, então a primeira pergunta, qual é a média da velocidade ou do andamento do hino, né? Então para isso a gente vai pegar a velocidade menor, que é 60, e vai somar com a velocidade maior, que é 80. O resultado a gente divide por 2, isso vai dar uma média de 70 batidas por minuto, ok? Segunda, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Para isso, pessoal, a gente vai analisar a nossa armadura de clave. Hoje a nossa armadura de clave está composta por bemóis. Quando a armadura de clave está composta por bemóis, nós, para descobrir a tonalidade, a gente pega o último bemol, que no caso aqui é Lá, e desce 1/4 a partir do Lá. Ou seja, é 1/4 abaixo a partir do último acidente, tá? No nosso caso é o Lá, a gente vai descer Lá, Sol, Fá, Mi, tá? Como o Mizinho aqui também é bemol, ó, então a resposta fica Mi bemol maior. Aí para achar a relativa menor, a gente pega o tom que eu acabei de descobrir, que no caso é Mi, e vou elevar uma sexta, ou seja, é uma sexta ascendente a partir do tom. Então eu vou contar Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a resposta fica assim, Mi bemol maior e a relativa Dó menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Para isso nós vamos analisar a nossa fórmula de compasso. Antes de mais nada, nós vamos descobrir se ele é simples ou composto, porque daí fica mais fácil para a gente ver que compasso que é, tá? Porque a regrinha muda, se for simples é uma regra, se for composto é outra regra. Muito bem, então como que eu faço para descobrir se é simples ou composto? Eu vou analisar o número de cima da nossa fórmula de compasso, que no caso aqui é 3, tá? Então, toda vez que o número de cima for igual a 2, 3 ou 4, ou a fórmula de compasso for C ou C cortado, esse compasso é simples, tá? E se for 6, 9 ou 12, é composto. No caso aqui é 3, então é simples. Maravilha, já descobri que é simples. Agora eu quero saber que compasso que é, se é binário, ternário, quaternário, né?
Então, para isso também eu vou analisar o número de cima da fórmula de compasso, porque a regrinha diz que nos compassos simples, o número de cima é igual à quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Então aqui está dizendo que é o número 3, ou seja, eu vou ter 3 tempos. Se eu vou ter 3 tempos, meu compasso é ternário, tá? Então a resposta fica ternário simples. Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Porque se houver unidade de movimento e unidade de som, apenas aparece nos compassos compostos. Esse aqui a gente já viu que é simples, então só vai ter unidade de tempo e unidade de compasso. Muito bem, o que é a unidade de tempo? É uma figura que sozinha preenche um tempo dentro do compasso. Como que eu faço para descobrir ela rapidamente? Nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso, que nesse caso aqui é 4, indica para mim a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Opa, o que é a unidade de tempo? É a figura que vale um tempo, ou seja, nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso já mostra para mim qual que é a minha unidade de tempo, automaticamente, tá? Tá dizendo que é a figura número 4. Agora eu preciso descobrir qual é a figura representada pelo número 4. A figura número 1 é a semibreve. Por quê? Porque ela é a maior figura utilizada atualmente, tá, pessoal? Só por isso que ela é a número 1. A número 2 é a mínima. Por quê? Porque eu preciso de 2 mínimas para preencher uma semibreve, tá? E a número 4 é a semínima. Por quê? Porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve. A colcheia número 8, porque eu preciso de 8 colcheias para preencher uma semibreve. E assim por diante, tá, pessoal? Então, a lógica é comparar todas as figuras com a semibreve. Então, já vi que a número 4 é a semínima, porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve. Então, automaticamente, a minha unidade de tempo já é a semínima, tá? Agora, a gente precisa da unidade de compasso. O que é unidade de compasso? É uma figura, uma unidade, né, que sozinha preenche um compasso inteiro, tá? E agora, né, porque o compasso aqui é ímpar, né, e eu só tenho figura par, né, como que eu vou fazer? Então, assim, vamos pela lógica. Qual é a figura que vale um tempo? Semínima, né, como a gente já descobriu. Eu tenho 3 tempos dentro de cada compasso, ou seja, eu precisaria de 3 semínimas para formar a minha unidade de compasso. Só que a resposta não pode ser 3 figuras, tem que ser uma figura apenas. Então como que eu faço para resolver isso? Eu vou transformar essas 3 semínimas em uma única figura, tá? 2 semínimas se transformam em uma mínima. E a outra semínima que sobrou, eu posso utilizar um ponto na mínima. Porque o que o ponto de aumento faz na música? Ele aumenta a metade do valor da figura onde ele está. Ou seja, se a mínima vale 2 tempos e eu tenho um ponto de aumento, o ponto de aumento aumenta metade do valor da figura, a figura vale 2 tempos, metade de 2 é 1. Então, 1 mais 2, 3. Maravilha, então já preencheu o meu compasso inteiro, tá? Uma mínima pontuada. Tá? Então a resposta fica unidade de tempo semínima e unidade de compasso mínima pontuada. Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas e ligaduras de valor, se houver? Então a gente vai começar vendo a partir da primeira figura do hino, tá? Para ficar mais fácil. Então a primeira figura que aparece aqui, ó, é uma colcheia pontuada, seguida de uma semínima pontuada, depois de uma colcheia sem ponto, tá? Aí vai repetir aqui, ó, tá? Colcheia pontuada, semicolcheia, semínima. Ah, semínima não apareceu ainda, então vamos marcar ela também. Aí as outras figuras se repetem, aí a gente chega na mínima aqui, ó, que também não tinha sido marcada, tá? Mínima. Então a gente vai analisar a linha de baixo, né? As mesmas figuras e depois a gente vai para a segunda parte. Aí na segunda parte, pessoal, vai aparecer aqui, ó, uma ligadura de valor. Lembra? Figuras pontuadas e ligadura de valor se houver. Então aparece aqui, ó, a ligadura de valor aqui, ó, tá? Aí a gente vai analisar as figuras, as outras são todas repetidas. Aí a gente tem outra ligadura de valor, tá? Mas é o mesmo valor dessa daqui, ó, uma semínima ligada com a colcheia pontuada. E aqui também outra semínima ligada com a colcheia pontuada. Ou seja, agora só tem figura repetida, tá? Então a gente vai fazer a resposta agora
Vamos primeiro, pessoal, colocar todas as figuras sem pontos, da maior para menor. Depois a gente vai colocar todas as pontuadas também da maior para menor. E depois todas as ligadas também da maior para menor, tá? Então a gente já viu que a maior figura é a semibreve, a segunda é a mínima, a terceira a semínima, a quarta colcheia, a quinta semicolcheia. Então, semibreve não aparece. Então vai aparecer o quê? Mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Essas quatro aparecem. Então eu vou marcar aqui, ó. Mínimas, semínimas, colcheias e semicolcheias, tá? Depois aparece semínima pontuada e colcheia pontuada. E também aparece semínima ligada com colcheia pontuada. Aqui, pessoal, já está todas as respostas, né? Mas é interessante a gente descobrir como achar essas respostas, tá? Então vamos lá. A gente já viu que a semínima vale um tempo, afinal ela é minha unidade de tempo, tá? Acima da semínima eu vou ter a mínima, ou seja, a mínima vai ser o dobro da semínima, porque as figuras quando são comparadas, da maior para menor, sempre a maior vai ser o dobro da menor, e da menor para maior, sempre a menor vai ser a metade da maior, tá? Tem que ser a figura mais próxima, né? Eu não posso comparar, por exemplo, uma semicolcheia com uma semibreve, que aí não vai ser o dobro, né? Vai ser muito mais valor, né? Mas enfim, aqui é a próxima, né? Mínima, semínima, né? Então eu tenho a semínima que vale um tempo, a mínima vai valer o dobro da semínima. O dobro de 1 é 2, tá? Então, automaticamente a mínima vai valer 2 tempos. Aí sim, agora a colcheia, ela está abaixo da semínima, ou seja, ela vai ser a metade da semínima, né? Em relação à semínima. Então, metade de 1 é meio. E abaixo da colcheia eu tenho a semicolcheia, ou seja, a semicolcheia é metade da colcheia. Metade de meio, 1/4, tá? Semínima pontuada. O que o ponto de aumento faz na música? Ele aumenta metade do valor da figura onde ele está. Então eu tenho a semínima que vale um tempo, né? Mais um ponto. O ponto é a metade do valor da figura. Metade de 1 é meio, então fica 1 tempo e meio. Tá? Mesma coisa com a colcheia vale meio tempo, né? Mas ela está pontuada. Então metade de meio é 1/4. 1/4 mais meio é igual a 3/4, tá, pessoal? Então, colcheia pontuada, 3/4. Depois eu tenho uma semínima ligada com a colcheia pontuada. A semínima vale 1 tempo. E a colcheia pontuada, a gente já viu aqui, ó, vale 3/4. Então a gente soma tudo, fica 1 tempo e 3/4. Tá bom, pessoal? Muito fácil. Sexta, qual é o ritmo inicial? Para isso, pessoal, nós vamos analisar as figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso. Eu já vi que o meu compasso é ternário, ou seja, eu tenho que ter 3 tempos dentro dele. E eu já vi que a colcheia pontuada vale 3/4 de tempo e a semicolcheia vale 1/4, ou seja, 3/4 mais 1/4 é igual a 1 inteiro, tá? Ou seja, eu tenho aqui, na soma dessas duas figuras, 1 tempo antes da minha barra de compasso. Isso indica para mim que essa música está começando no tempo fraco, porque ela está começando no terceiro tempo. Eu tenho 1 tempo e já a barra de compasso, ou seja, essas notas aqui elas estão no terceiro tempo. Ou seja, a música está iniciando no tempo fraco, que é o terceiro tempo. Meu compasso está incompleto, óbvio, ele teria que ter 3 tempos, só tem 1. E também eu tenho menos que a metade de um compasso, porque o compasso inteiro é 3 tempos, eu só tenho 1. Precisaria ter pelo menos 1 tempo e meio para ter metade do compasso, eu só tenho 1 tempo. Ou seja, essas 3 características indicam para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico ou anacrústico. Inicia no tempo fraco, compasso incompleto e menos que a metade de um compasso. Tá, pessoal? Sétima, qual é a terminação da primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Então, pessoal, a gente vai analisar aonde que termina a minha frase. Analisem no inário, tá? Porque no inário fica mais fácil de vocês entenderem aí essa questão da fraseologia. Porque no inário a gente tem a marcação de onde termina a semifrase e de onde termina a frase. As semifrases no inário, elas estão marcadas pela vírgula de respiração pequena. E as frases, né, o fim de frase está marcado pela vírgula de respiração grande, que nesse caso está aqui, tá? Aqui nesse exemplo as duas vírgulas estão do mesmo tamanho, mas no inário vocês vão observar que essa vírgula aqui ela é menor que essa daqui, tá? Então aqui indica o fim da semifrase, aqui o fim da frase, tá bom? Aí a gente vai analisar
a figura mais próxima da vírgula, ou seja, a última figura antes da vírgula. No caso aqui a gente tem uma mínima, em ambas as vozes é uma mínima. A gente já viu que a mínima vale 2 tempos, eu tenho 2 tempos e a respiração. Aonde que essa figura está nascendo? Ela está nascendo no primeiro tempo, tá vendo? Tem a barra de compasso e já tem essa figura, ou seja, ela nasceu no primeiro tempo. Se ela nasceu no primeiro tempo, pessoal, a terminação vai ser masculina. Se ela tiver nascido em qualquer outro tempo, a terminação é feminina. Mas nesse caso aqui, a terminação é masculina em todas as vozes, tá? Então essa é a resposta. Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então a gente, analisando a primeira parte, a gente não vê nenhum tipo de ligadura. E na segunda parte a gente vê 3 ligaduras aqui. Então a gente tem essa ligadura, essa e essa. As 3 são exatamente iguais, tá? Que ligadura que é essa, pessoal? É uma ligadura de valor. Por quê? Porque ela une notas de mesma altura, tá? Não é de mesmo valor, não confundam, tá? Ligadura de valor, ela une notas de mesma altura. Ela pode até unir notas do mesmo valor, mas uma coisa não está ligada à outra. Ligadura de valor une notas de mesma altura, ou na mesma linha, que é esse caso aqui, ou no mesmo espaço, que é esse caso aqui, tá? Então a resposta fica: aparecem ligaduras de valor, pois unem notas de mesma altura. Nona, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Então, pessoal, em casa, com calma, vocês vão analisar o hino, obviamente, né? Eu creio que vocês fazem assim quando estão estudando, né? Dá pausa no vídeo e vai no inário, né? Se é um estudo, pessoal, é um estudo. Vocês não estão aqui para ver as respostas, né? Vocês estão aqui para fazer o estudo, né? Então, quando a gente está estudando, a gente tem que perder tempo mesmo. Então, o que eu faria se eu estivesse estudando? Pausaria o hino agora, pegaria o meu inário e iria procurar, né? Em todas as vozes. Nesse caso, a gente não vai fazer isso aqui, analisar compasso por compasso. Nesse vídeo aqui ia ser 3 horas de vídeo, né? Então, a gente, para ter um vídeo mais dinâmico, né? O que a gente faz? Eu já vou falar para vocês que nesse hino aqui não aparecem síncopas, tá, pessoal? Então, resposta, não aparecem síncopas. 10ª, se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. A mesma situação, tá? Primeiramente, eu tenho que saber o que é, assim como na síncopa, eu tenho que saber o que é, senão como que eu vou achar, né? Aí eu vou pausar o vídeo e vou procurar, tá? Nesse caso aqui, né, eu já vou falar para vocês que também não aparecem contratempos, ok? 11ª, se houver, explique que áltaras em quais compassos aparecem. A que áltara, pessoal, ela é tão fácil de ver, né, no nosso cenário, obviamente, né, que não precisa nem perder muito tempo, tá? Porque a única que áltara que aparece no nosso hino são as tercinas. E para ver a tercina no nosso hino, tem uma condiçãozinha, que ela vai aparecer sempre uma barrinha de união com o número 3 em cima. Então a gente analisando essa primeira parte aqui, ó, e a segunda parte, a gente não vê essa condição, né? A gente não vê aqui nenhum compasso que tenha uma barrinha de união com o número 3 em cima. Ou seja, não aparecem que áltaras. Se não aparecem que áltaras, obviamente não aparecem tercinas, tá? Mas é a mesma situação. Pause o hino, pega o inário, procura, não viu, aí confere a resposta, não aparecem que áltaras, tá? 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique. Então a gente vai analisar que a primeira parte não aparecem fermatas, tá? Mas na segunda parte aparece fermata aqui e aqui. Então a gente tem 2 tipos de fermata. Uma que aparece no meio da música, né, em um compasso qualquer, e outra que aparece no final da música, tá? As que aparecem no final da música, pessoal, ou no final de um trecho específico, né, antes do coro, enfim, antes de um ritornello, né? Essas fermatas, elas são conclusivas, porque ela concluiu uma ideia, tá? Agora essas daqui, elas são suspensivas, porque ela aparece no meio da música, né? Aparece no meio de um trecho, num compasso qualquer, pum, uma fermata, tá? Então o modo de executar, pessoal, é legal que apareceu os 2 tipos aqui, que a gente pode comentar. O modo de executar é diferente, tá, pessoal? A fermata suspensiva, vocês vão dar sempre menos tempo na fermata. A conclusiva, a gente pode exagerar um pouquinho mais, tá? Porém, quando a gente for fazer aqui o solfejo, como a gente faz no metrônomo certinho, para não sair do andamento, a gente costuma também exagerar um pouquinho na suspensiva, tá? Mas a suspensiva tem que ser rápida, é uma fermatinha rápida, tá? Então, no caso aqui, ela está em cima de uma nota de um tempo, né? Então, a gente vai dar ali mais meio tempo, já dá uma respirada e entra, tá?
Então, assim, não preciso prolongar. Agora, essa daqui, por exemplo, ela está em cima de uma nota de dois tempos, né? Ou de uma figura de dois tempos, como queira, ficar mais correto, porque eu sempre falo, nota está ligada à altura, figura está ligada à duração. Então, o correto aqui é falar figura, né? Então, ela está em cima de uma figura de dois tempos. Aí a gente dá mais ou menos mais um tempo. Tá? Ou mais um tempo e meio, fica legal, tá? Então a gente pode exagerar um pouquinho nas fermatas conclusivas, tá? E também observei aqui que aparece uma divise aqui na voz do baixo, tá? Por que, irmão, que é na voz do baixo? Como você sabe? Porque a haste aqui, ó, tá virada para baixo. Se essa nota aqui fosse do tenor, por exemplo, né, ela estaria com a haste virada para cima. Então seria um mi e um sol aqui do tenor, tá? Mas no caso aqui é só o sol do tenor e a gente tem o mi aqui é do baixo. Tá bom, pessoal? Então a resposta fica, aparecem fermatas suspensivas, porque aparece no meio do trecho musical, em um compasso qualquer e assim por diante. Aparece em fermata conclusiva, porque aparece no final da música, porque ela está concluindo a música e etc. Tá bom, pessoal? Então, em relação às fermatas, é isso. Agora, pessoal, a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo das quatro vozes, tá? A linguagem rítmica e o solfejo hoje foram feitas pelo nosso querido candidato Mauro, tá? O Mauro, ele é candidato a tocar violino, ele estuda com a gente aí também há algum tempo, ele também é muito dedicado, né? Bom, ele é japonês, né? Então já não precisa falar mais nada, né? Então o Mauro, ele é muito dedicado, tem 16 anos, tá? Ele tá indo muito bem. Na parte teórica eu não tenho o que falar, na parte do instrumento, como é violino, não sou eu que pego, é outro irmão, né? Mas é só elogio também dos irmãos com relação ao Mauro, tá? Então Mauro continua se esforçando, tá? Deus te abençoe aí nos seus estudos e o seu futuro também é brilhante, como o dos meninos também que a gente já falou aqui, né? A música não tem segredo. Se você se dedicar, não tem como você não aprender. Então aqui a gente pega bastante no pé dos meninos, eles estudam e todos eles estão indo muito bem, graças a Deus, tá bom? Então vamos ficar com a linguagem rítmica e o solfejo feitos pelo Mauro. Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 43. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Tai, fi, tai, fi, tai, fi, ta. Tai, fi, tai, fi, tai, fi, ta. Tai, fi, tai, fi, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 43. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, ta. Tai, fi, tai, fi, ta, ta, ta. Ta, tai, fi, ta, ta, ta. Tai, fi, tai, fi, tai, fi, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, ta. Linguagem rítmica da voz do tenor do hino 43. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ta, ta. Ta, ta, ti, ta, ta. Tai, fi, ta, ta, ta. Ta, 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 tai, fi, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Tai, fi, ta, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, ta.
Linguagem rítmica da voz do baixo do hino 43. 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, ta, ta, ti, ta, tai, fi, ta, tai, fi, ta, ti, tai, fi, tai, fi, tai, fi, tai, fi, tai, fi, tai, fi, Solfejo da voz do soprano do hino 43. 2, 3, 1. Sol, lá, si, sol, mi, do, si, fá, sol, si, lá, sol, lá, si, sol, mi, mi, ré, do, si, lá, si, lá, sol, fá, sol, mi, ré, do, si, mi, sol, lá, si, ré, do, lá, fá, mi, sol, fá, mi. Solfejo da voz do contralto do hino 43. 2, 3, 1. Mi, ré, mi, fá, sol, ré, mi, fá, sol, mi, fá, sol, fá, ré, mi, fá, ré, mi, si, lá, sol, lá, mi, ré, mi, fá, sol, sol, mi, do, si, mi, ré, si. Solfejo da voz do tenor do hino 43. 2, 3, 1. Si, lá, lá, mi, ré, do, lá, mi, lá, sol, do, si, lá, do, lá, sol, lá, sol. Solfejo da voz do baixo do hino 43. 2, 3, 1. Mi, fá, sol, do, ré, mi, sol, lá, sol, fá, mi, fá, sol, do, ré, mi, fá, sol, fá, si, sol, fá, mi, ré, si, mi, fá, sol, lá, si, do, mi, ré, mi, fá, sol, fá, mi, lá, si, mi. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.